Fala, rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? É o seguinte, estamos chegando para mais um vídeo e antes de mais nada eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, compartilharem o vídeo, porque isso é muito importante para que nós possamos fazer o canal crescer cada vez mais e para que nós possamos levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? O Santos venceu a Desportiva por 3-1 em um amistoso realizado lá no Espírito Santo e foi um jogo para encher o torcedor do Santos de esperança? Foi um jogo para fazer brilhar os olhos do torcedor santista? Não, eu acho que não foi. Mas, de fato, foi um jogo em que deu para se notar algumas coisas que o Kleber Xavier já estava querendo implementar nessa equipe do Santos, mas não estava conseguindo, porque ele não tinha tempo para treinar, porque o Santos vinha de uma maratona de jogos muito intensa, né? Jogo quarta, jogo domingo, viagem, concentração, e nessa parada para o Mundial, deu para perceber que o Kleber Xavier conseguiu implementar algumas coisas nesse time do Santos. Mas eu queria começar fazendo essa análise, tocando num ponto extremamente importante que eu já vinha falando em alguns vídeos aqui com vocês. É, o Santos, ele precisa ter um ímpeto maior na hora de marcar os gols. O Santos precisa ser um time com mais fome de gols. Porque se nós pararmos para analisar as partidas que o Santos fez sob o comando do Kleber Xavier, e aí a gente consegue elencar alguns jogos, contra o Grêmio fora de casa, contra o Corinthians na Arena, contra o Vitória, partida que o Santos vence no Barradão, contra o Botafogo na Vila Belmiro, contra o CRB fora de casa na eliminação pela Copa do Brasil. O que esses jogos têm em comum? Esses jogos têm em comum o fato de que, em todos eles, enquanto o jogo estava 0-0, o Santos teve a oportunidade de abrir o placar e não fez. O Santos teve chances claras de abrir o placar. E aí vocês podem falar assim, mas ninguém garante que o Santos de fato iria ganhar o jogo. Perfeito. Mas com certeza, quando o time ele sai na frente, o jogo muda. É muito diferente você ter que jogar com o placar a favor do que você ter que correr atrás do placar estando perdendo por um gol. E o Santos se encontrou nessas situações em todos esses jogos aqui que eu citei para vocês, a não ser o jogo contra o Vitória fora de casa. Então o Santos teve uma chance clara com o Guilherme logo no início do jogo, que ele chuta por cima do gol. E depois tem o gol do Guilherme, que o Santos aí sim consegue aproveitar a segunda chance que teve, conseguiu segurar o placar e conseguiu vencer o jogo fora de casa. Então, o Santos ele precisa ser um time com mais ímpeto, com mais fome de gol. E ontem no jogo contra a Desportiva aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. O Santos, logo no início do jogo, com 2 minutos de jogo, teve uma chance clara com o Barreal. Depois o Santos teve uma chance clara com o David Washington. O Santos teve uma terceira chance muito boa. E aí eu não vou saber, eu não vou lembrar agora se foi com o Escobar ou se foi com o Guilherme. Enfim, não quero ser injusto com nenhum dos dois jogadores, então eu não vou afirmar qual dos dois foi. Mas se eu não me engano, foi com um desses dois jogadores. O Santos teve mais uma chance clara e não conseguiu fazer. Então, assim, uma coisa é o Santos perder chances claras em um amistoso contra a Desportiva. Outra coisa é o Santos perder chances claras dentro do Campeonato Brasileiro. Contra equipes como Flamengo, como Palmeiras, contra o Mirassol, o jogo que o Santos vai fazer fora de casa. Então, assim, nada tira da minha cabeça que hoje o Santos se encontra nessa situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro, porque não soube aproveitar as chances claras que teve nesses jogos que eu citei para vocês. Se eu não me engano, o Santos tem aí, não sei se é 15 ou 14 pontos. Deixa eu pegar aqui a pontuação do Santos, só para a gente ter uma noção de como o Santos poderia estar no Campeonato Brasileiro se tivesse de fato aproveitado todas essas chances que eu citei aqui para vocês. Deixa eu ver. Campeonato Brasileiro. O Santos se encontra na 15ª posição com 12 pontos. Então eu vou colocar aí que o Santos deixou de ganhar uns 9 pontos. 9 pontos. Então, a gente faz a conta aí, 12 com 9, 21. O Santos era para ter 21 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, se aproveitasse essas chances, e era para estar ali entre o 8º e o 6º colocado, já brigando por G6, já almejando coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro. E isso não aconteceu. O Santos perdeu as chances claras e com isso acabou se prejudicando dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o Kleber Xavier ele precisa trabalhar essa parte ofensiva do Santos para que o Santos não perca tantos gols assim e que o Santos possa aproveitar as oportunidades e, consequentemente, possa vencer as partidas, que é algo que já vem acontecendo há muito tempo.
Né? Então, assim, como eu falei, não foi um jogo para encher os olhos, mas nós conseguimos ver coisas diferentes nesse time do Santos, e aqui eu chamo a atenção para um ponto. Na fase ofensiva, isso já vinha acontecendo nos outros jogos, mas é óbvio que com o tempo para treinar as coisas acontecem de uma forma mais natural, os movimentos, os mecanismos do jogo do Santos acontecem de uma forma mais natural, mas eu queria destacar o seguinte, o Santos na fase ofensiva, ele colocava sempre 5 homens na primeira linha de ataque. Então, o que acontecia? O Santos, no meio de campo, até a linha do meio de campo, colocava os dois zagueiros, o Basso e o Luan Pérez, e ora o Escobar descia para fazer esse terceiro homem ali na defesa, ou um dos volantes descia para fazer esse terceiro homem ali na defesa. Quando era o Escobar descia e aí Zé Rafael e Rincon faziam esses dois homens de meio campo e os 5 homens mais à frente povoavam o campo de defesa da Desportiva. Então assim, já dá para notar que é um Santos que não que vai priorizar apenas a parte ofensiva, mas é um Santos que vai tentar povoar ao máximo o campo de defesa dos seus adversários, vai tentar colocar o máximo de jogadores no campo de defesa do seu adversário. Então essas movimentações ofensivas me chamaram muito a atenção. Há muito tempo que eu não vi o Santos colocando tantos jogadores dentro do campo defensivo do seu adversário. Então, essa movimentação, principalmente essa movimentação, ela me chamou muita atenção, porque os dois volantes, eles ficavam à frente da linha de zaga, da linha dos 3 zagueiros, quando o Escobar ou um dos 3 volantes descia. E aí o Neymar, com muita liberdade, flutuava no meio dessas duas linhas, essa linha de 5 e essa linha de 2, dos dois volantes, obviamente porque ele era o meio ofensivo do Santos, então ele tinha que fazer esse papel, tinha que descer para pegar a bola no pé dos volantes, enfim, então essa movimentação dos 5 homens à frente, dos 2 homens no meio campo, Zé Rafael e Rincon, e dos 3 homens fazendo a linha de defesa, os 2 zagueiros e o Escobar, me chamou muita atenção, e eu gostei dessa movimentação do Santos, eu gostei dessa parte ofensiva do Santos. Santos colocando bastante jogadores no campo de defesa do adversário. E aí na fase defensiva, o Santos se defendia ali, ora num 4-4-2, ora num 4-3-3, o Neymar sem tanta obrigação de marcação. E aí deu para notar que os jogadores do Santos, em determinados momentos, em determinadas situações, se doavam um pouco mais, voltavam um pouco mais, ajudavam um pouco mais na parte defensiva para conseguir compensar o Neymar na fase defensiva do Santos. Então, é bem legal ver essas movimentações do Santos, é bem legal que o Kleber Xavier ele conseguiu aproveitar esse tempo que ele teve na pausa para o Mundial. Obviamente que nós precisamos pontuar aqui o seguinte, uma coisa é o Santos fazer esse jogo, o Santos conseguir fazer todas essas movimentações contra a Desportiva. Outra coisa é o Santos conseguir fazer todas essas movimentações, conseguir fazer um bom jogo contra o Flamengo, contra Palmeiras, contra o Mirassol, contra os outros grandes times da Série A. Até porque a gente sabe que a régua do Santos ela é muito alta. O Santos joga uma Série A. A Desportiva, com todo respeito, eu nem sei a série que a Desportiva joga. Então, assim, não dá pra gente basear o que o Santos pode fazer na Série A a partir desse jogo contra a Desportiva. Mas fato é que o Santos teve boas movimentações e movimentações que me agradaram bastante. Na parte defensiva, o Santos não sofreu, porque a Desportiva ela não gerou nenhum grande problema para o Santos. Ali só no início do primeiro tempo, que teve uma jogada pela direita, ataque, lado direito do ataque da Desportiva, lado esquerdo da defesa do Santos, que a Desportiva conseguiu chegar com um pouquinho mais de perigo, mas depois o Brasão não foi exigido, o Brasão nem sujou o uniforme, João Bassi e o Luan Pérez também não foram exigidos. Não dá nem pra gente falar tanto do João Bassi e do Luan Pérez, porque eles praticamente nem participaram do jogo na fase defensiva, mas na fase ofensiva, na fase de construção das jogadas do Santos, eles subiam até o meio campo, e colocavam a Desportiva praticamente inteira dentro do seu campo de defesa. Então, aqui não dá nem pra gente falar tanto da parte defensiva do Santos, porque não foi exigida. Os dois laterais do Santos, e aqui eu chamo a atenção principalmente para o lado direito. Nitidamente, e com toda certeza, o Escobar não vai ser titular do Santos pelo lado direito.
Ele já não seria pela esquerda, e eu vou explicar o porquê, mas ele já não vai ser pela direita. Por que o Escobar só tá jogando pela direita? Porque a diretoria do Santos não soube planejar, não teve um planejamento correto desde o início do ano e não conseguiu trazer um lateral direito decente. Então os laterais direitos que lá estavam não conseguiram desempenhar, trouxe o Léo Godoy, também não conseguiu jogar. Então o Kleber Xavier ele teve que adaptar o Escobar pelo lado direito. E o Escobar é um jogador de muita raça, de muita determinação, de muita entrega. Não acho que ele comprometeu do lado direito. Só que você desempenhar algumas funções dentro do campo, você precisa ter o cacuete dessas funções. Aliás, em todas as funções dentro do campo, em todas as posições, você precisa ter esse cacuete. E o Escobar, ele não tem o cacuete de um lateral direito, gente. Infelizmente. No jogo de ontem, deu para notar que ele ainda tentava suprir a ausência desses cacuetes, tentando fazer algumas jogadas com a perna direita, alguns passes com a perna direita, mas não foram todos que ele conseguiu acertar. Óbvio, porque ele não é destro, ele é canhoto, ele joga pelo lado esquerdo. Então, assim, me desagrada bastante ter o Escobar pelo lado direito, porque isso acaba comprometendo até o desempenho de quem joga por aquele lado, o Barreal. E já já eu vou falar do Barreal e vocês vão entender o porquê. Então, assim, inevitavelmente, o Escobar, ele não vai ser titular do Santos pelo lado direito, e eu também acho que ele não vai ser pelo lado esquerdo, por quê? Porque o Souza, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu entendo que o Souza é um lateral mais equilibrado que o Escobar. Eu acho que o Escobar defende melhor que o Souza. Não acho que o Souza seja um suprassumo defendendo. Acho que o Souza ainda precisa melhorar em alguns movimentos defensivos dele. Mas o Souza é mais equilibrado que o Escobar. Por que ele é mais equilibrado? Porque o Souza, ele defende bem, como eu falei, não é um suprassumo, mas também não é ruim. Ele consegue fazer bem a parte defensiva e consegue fazer melhor ainda a parte ofensiva. E aí vocês podem até discordar de mim aí nos comentários, vocês podem falar o que vocês acham, mas o Escobar, ele consegue ir bem apenas na parte defensiva. Ele defende muito bem. Na parte ofensiva, ele já deixa a desejar. O Escobar é um jogador que se doa bastante, é um jogador que luta, que tem muita determinação, e com isso ele consegue suprir, às vezes, a falta de técnica que ele tem. É um jogador que vai à frente, ele passa da linha de meio de campo, ele consegue fazer tabelas, ele consegue fazer aproximações, enfim. Mas o Souza, ele ainda consegue desempenhar melhor esse papel ofensivo, ele consegue fazer melhor esse papel ofensivo que o Escobar. Então acho que o Souza ele vai ser o lateral esquerdo do Santos para a sequência da temporada. Ontem o Souza sofre o pênalti que o Neymar bate e o Santos faz 1-0. Então assim, o Souza se apresenta muito bem no campo de ataque e o Souza, ele tem uma característica que me agrada bastante, que ele não é afobado. O Souza, quando ele vai à frente, ele procura fazer a melhor jogada possível. O Souza, ele procura ter o melhor time possível das jogadas. Ele busca aproximações, ele busca tabelas. O Souza, ele passa quando ele vê que ele tem o espaço necessário para passar. Ele não é um jogador que passa toda hora, que vai toda hora. Não é um jogador que desperdiça tanto fôlego assim. É um jogador que consegue construir por dentro também. Ele tem essa característica que eu acho que o Escobar não tem. Então, assim, eu entendo que o Souza ele é um lateral mais completo que o Escobar. Então, na minha opinião, o Escobar ele vai ser reserva do Souza. O Souza vai jogar e o Souza vai ser o titular na posição da lateral esquerda do Santos. O Rincon não foi bem com a bola no pé. O Rincon deixou a desejar nesse jogo. Atualmente, o Rincon ele não vai ser titular do Santos. Titular na volância do Santos. O primeiro volante do Santos titular vai ser o Willian Arão. O Willian Arão é bem mais técnico que o Rincon. Até acho que o Rincon tem um pouco mais de pegada do que o Arão. Mas para esse time do Santos, para a proposta do Kleber Xavier, é muito melhor você ter o Willian Arão, que consegue construir melhor vindo de trás do que o Rincon. Então o Rincon ontem deixou a desejar. O Zé Rafael, eu não preciso nem falar, é um jogador de um dinamismo absurdo, absurdo, absurdo. O Zé Rafael tem uma leitura de jogo impressionante, impressionante. Assim, eu já era muito fã do Zé Rafael enquanto ele estava no Palmeiras. Só que por ser de um rival não acompanhava tanto. Agora estando no Santos, em que nós precisamos acompanhar, em que nós precisamos nos aprofundar no que o jogador faz dentro do campo, dá pra ver que o Zé Rafael, ele é um jogadoraço, um jogadoraço. O Zé Rafael, ele tem uma leitura de jogo, uma dinâmica de jogo. Eu diria até que o Zé Rafael é o cara que dita o ritmo de jogo do Santos. Quando
o Santos precisa acelerar, ele acelera. Quando o Santos precisa frear um pouco as jogadas, ele freia. Ele segura as jogadas, ele tem o time certo para fazer as coisas dentro do campo. E um meio-campista hoje em dia precisa ter esse feeling das jogadas. Ele precisa saber quando ele acelera, quando ele freia a jogada. Ele precisa saber a hora de dar um passe de lado. Ele precisa saber a hora de conectar um jogador, um companheiro que está mais à frente. Então o Zé Rafael tem tudo isso. O Zé Rafael é muito completo. Sem contar que ele consegue defender bem, ele consegue ocupar muito bem o campo defensivo na hora de defender, e ele aparece muito bem lá na frente, ele sempre dá opção lá na frente. E um detalhe do Zé Rafael é o seguinte: geralmente o Zé Rafael sempre recebe o passe desmarcado. O Zé Rafael sempre está desmarcado na hora de receber os passes. E o Santos vai ganhar muito com isso na parte ofensiva. Você ter um jogador que sabe aproveitar o desmarque que ele tem dentro do campo é muito importante. O Zé Rafael é um jogador que tem um chute de média e curta distância. É um jogador que consegue encontrar muito bem os atacantes do Santos, ou os meias do Santos fazendo facão, entrando dentro da área. Então, assim, o Zé Rafael é um jogadoraço, não tem nem o que falar dele. Neymar. O Neymar ontem fez um jogo extremamente coletivo. Extremamente coletivo. E quando o Neymar ele toma a partida para si, para fazer um jogo coletivo, não tem quem segure o Neymar. De fato, o Neymar é o jogador mais diferente que nós temos no futebol brasileiro. E eu já toquei nesse ponto, em determinado momento, de que o Neymar ele precisava parar de ir buscar a bola no pé dos volantes ou dos zagueiros no campo de defesa do Santos. Porque fazendo isso, o Neymar ele vai ter mais trabalho de chegar no campo de ataque, ele vai cansar mais e ele vai tomar mais pancadas. O Neymar vai tomar mais pancadas. Porque os jogadores adversários não vão ter medo de parar a jogada no campo de ataque. No campo de defesa do Santos, no caso, né? Então, assim, os adversários vão encontrar uma facilidade de parar o Neymar na pancada, de dar uma entrada um pouco mais dura no Neymar. E assim, às vezes eu noto que. E quem sou eu para falar do Neymar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só a minha leitura do que eu vejo nos jogos do Santos com o Neymar dentro do campo. O Neymar, às vezes, ele demora muito para dar um passe. Ele demora mais uns segundos ali para dar um passe mais fácil, tocar, sair para receber. E ele sempre faz isso, às vezes, né? E ele sempre faz isso no campo de defesa. Então, às vezes o Neymar desce para buscar a bola, ele demora um pouco mais com a bola no pé, para dar um passe um pouco mais fácil, para sair para receber. O adversário vem e dá o rapa no Neymar. Então, assim, ontem o Neymar fez isso no início do primeiro tempo, mas depois ele passou a receber as bolas e passou a buscar mais o jogo da linha do meio-campo para frente. E da linha do meio-campo para frente, o Neymar é letal. O Neymar é diferente. O Neymar ele consegue tirar coelhos da cartola que até Deus duvida, né? No jogo de ontem ficou provado, obviamente contra a Desportiva, tá, gente? Mas o jogo de ontem ficou provado. E assim, o Neymar se mostrou estar muito bem fisicamente. O Neymar estava muito bem fisicamente, o Neymar correu, o Neymar marcou, o Neymar voltou para ajudar na marcação. E tendo o Neymar inteiro dentro do campo, o Santos só tem a ganhar. Então ontem o Neymar ele fez um jogo muito coletivo, encostando nos atacantes, encostando nos volantes. Quando os principais jogadores do Santos eles conseguem se conectar, o Santos é muito perigoso. O Santos ele se torna um time muito imprevisível, porque quando os jogadores de qualidade eles estão lado a lado, eles conseguem se conectar, se encontrar dentro do campo, você não sabe o que eles vão fazer. Pode ser qualquer coisa. E o Santos tem esses jogadores no elenco. Tem o Neymar, você tem o Zé Rafael, você tem o Rollezer, que não jogou ontem, que é esse jogador também que pode tirar um coelho da cartola. Então, o Neymar, ontem ele jogou solto. Jogou tanto carne pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, e quando o Neymar joga solto, é muito difícil de segurar ele, ainda mais fazendo o jogo coletivo que ele fez. O Barreal não apareceu tanto para o jogo, e aí, obviamente, eu tenho que colocar na conta do próprio Barreal, mas também eu tenho que colocar na conta de que o Barreal, às vezes, ele fica ilhado pelo lado direito, eu já toquei nessa tecla, de que a defasagem do Santos nas laterais prejudica até o jogo dos pontas. E isso aconteceu novamente ontem. Porque o Barreal, às vezes, ele não tinha com quem conversar, não tinha com quem se conectar. E aí você pega um ponta como o Barreal, que é um ponta agudo, que é um ponta que vai para dentro, que é um ponta que tem essas características. Mas às vezes precisa fazer uma jogada contra 2, 3 marcadores. Então é muito difícil
você jogar sozinho pelos flancos, pelos lados, né? E ontem o Barreal teve uma vida muito difícil. Não que a marcação da Desportiva fosse uma marcação ferrenha, que tivesse ali em cima do Barreal, que não deixou ele jogar, não. Mas às vezes o Barreal ele estava muito ilhado, sem ter com quem conversar, sem ter com quem se conectar. E o Barreal ele vai ser muito beneficiado quando o Igor Vinícius entrar no time do Santos, tá? Eu ia falar do Igor Vinícius mais pra frente, mas enfim, já que eu tô tocando nesse ponto, o Barreal ele vai ser muito beneficiado pelo Igor Vinícius, pela entrada do Igor Vinícius no time titular do Santos. Porque o Igor Vinícius, ele é um lateral que ataca espaços. O Igor Vinícius é um lateral que constrói por dentro. Então, o Barreal ele vai ter com quem conversar. O Barreal, quando ele pegar uma bola no 2 contra 1 e atrair a marcação dos dois jogadores adversários, ele vai ver o Igor Vinícius passando igual uma bala, ou por dentro ou por fora. Então, o rendimento do Barreal tende a crescer bastante com a entrada do Igor Vinícius no time titular do Santos. Do outro lado, o Guilherme fez o jogo coeso, o Guilherme faz o segundo gol do Santos, né? O Guilherme faz um jogo coeso. Eu acho que o Guilherme, aos poucos, ele vem retomando a confiança, ele vem retomando aquele bom momento dele do ano passado da Série B, do início desse ano, sendo artilheiro do Campeonato Paulista. Acho que o Guilherme ainda está muito longe de ser aquele jogador que nós conhecemos em outrora, mas ele já é aquele jogador de um dinamismo melhor. O Guilherme já mostra um dinamismo melhor no ataque do Santos. O Guilherme ontem, ele demonstrou muita paciência para fazer as jogadas, muita tranquilidade para jogar. Não se demonstrou aquele jogador afobado de outras partidas. Então, assim, o desempenho do Guilherme vem melhorando. E o Santos tende a ganhar com o desempenho do Guilherme. O Guilherme já não é mais aquele jogador que é previsível. Aquele jogador previsível que pegava a bola, fazia aquela jogadinha dele, puxava para dentro e dava no zagueiro. Ou dava no meia. E ficava esperando a bola novamente. Não. O Guilherme, quando ele recebia a bola, ele ia para dentro do marcador, ele dava no meia, passava no fundo, ou ele mesmo fazia uma jogada individual, levando para o fundo, fazendo cruzamento, ou trazendo para dentro, fazendo cruzamento. Então, um ponta, ele precisa ter esse repertório. Porque se um ponta tiver uma jogada só, e aí, obviamente, que nós não estamos falando do Ribéry ou do Robin, de uma jogada só, jogadores de uma jogada só. Nós estamos falando do Guilherme. Então, um ponta como o Guilherme, ele precisa ter um repertório um pouco maior, senão ele fica muito previsível dentro do jogo. Então, ele demonstrou um certo repertório, conseguiu fazer boas jogadas, não se afobou na hora de levar o Santos ao campo de ataque. Então, o Santos tende a ganhar muito com esse crescimento, com essa volta do Guilherme. David Washington não aproveitou a chance que teve. Eu entendo que no momento tão difícil que o Santos vem passando com os seus centroavantes, Tiquinho mal, David Washington mal, Luca Meireles não mostrando a que veio, ao time profissional do Santos. Eu entendo que nesse momento tão ruim que os centroavantes do Santos vêm passando, as chances elas precisam ser aproveitadas, mínimas que sejam. Mesmo essas chances sendo mínimas, elas precisam ser aproveitadas. E ontem o David Washington ele não aproveitou. No lance do pênalti, que foi marcado para o Santos em cima do Souza, esse lance é originado de um gol perdido do David Washington, em que ele é lançado cara a cara com o goleiro. Ele tenta cavar, e a cavada meio que sai torta, vai para o lado, não vai em direção ao gol, enfim. Perder uma chance tão clara em um momento tão ruim dos centroavantes do Santos, depõe contra o David Washington. Então ele não conseguiu aproveitar as chances que ele teve. E aí vem o segundo tempo, o Kleber Xavier ele troca todo o time, ele coloca o time reserva para jogar. E nesse segundo tempo, da equipe que entrou no segundo tempo, quem aproveitou muito bem a chance que teve foi o Igor Vinícius. Se demonstrou um jogador muito acima da média dos jogadores que o Santos tem na lateral direita. O Santos praticamente durante todo o segundo tempo só atacou pelo lado direito, porque ali caíam Rollheiser e Igor Vinícius, que se entenderam muito bem, conversaram muito bem, e o Santos tende a ganhar, como eu falei, pelo lado direito. Por quê? Porque o Neymar e o Rollheiser, eles vão jogar juntos. O Kleber Xavier já deixou isso claro. Só que o Neymar e o Rollheiser, eles têm por característica, às vezes, cair pelos lados. Ambos têm muita liberdade de flutuar pelo meio de campo do Santos, mas eles têm também a característica de cair pelo lado. O Neymar cair um pouco mais pelo lado esquerdo e o Rollheiser cair mais pelo lado direito. Então, assim, o Rollheiser caindo pelo lado direito, ele pode fazer uma trinca muito boa com o Igor Vinícius e com o Barreal. Então, assim, o Santos, ele tende a deixar de ser o time penso.
Porque o Santos, desde o início do ano, é um time que joga mais pelo lado esquerdo. Porque o Santos não tem um lado direito coeso. O Santos não tem uma reserva técnica tão grande pelo lado direito. Então sempre ataca mais pelo lado esquerdo, né? E aí, com a entrada do Igor Vinícius no time titular, com a manutenção do Barreal no time titular, com a volta do Roleiser, que não joga, obviamente, com o Flamengo, se esses três jogadores eles conseguirem pegar um entrosamento, o Santos vai ter dois lados muito fortes, tanto o lado esquerdo com Souza, Neymar e Guilherme, quanto do lado direito com Igor Vinícius, Barreal e Roleiser. Então o Igor Vinícius ele aproveitou muito bem as chances que teve. Quem aproveitou muito bem as chances que teve também, e eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo, foi o Robson Júnior, o Robinho. O Robson Júnior ontem ele entrou na metade do segundo tempo. Ele aproveitou muito bem a chance que teve. E aí eu quero destacar o lance do terceiro gol do Santos, porque tem participação direta do Robson Júnior. O Santos ele sai em contra-ataque pelo lado direito com o Igor Vinícius. Ele consegue encontrar o Robson Júnior entrando pela área lá pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento, Igor Vinícius faz o cruzamento, encontra o Robson Júnior, só que a bola passa um pouco dele. E ele consegue fazer o domínio no bico da chuteira. Quem não conhece acha que é um domínio muito fácil, mas para quem joga bola sabe que um domínio desses não é para qualquer jogador. Só jogadores diferentes conseguem fazer isso. E aí ele demonstrou uma maturidade muito grande mesmo. Ele demonstrou ser um jogador diferente. Só jogadores diferentes pensam na forma como o Robson Júnior pensou na jogada do terceiro gol do Santos. Porque quando ele recebe, ele domina no bico da chuteira, coloca a bola no chão e vira de frente para o adversário. Normalmente, um jogador que está subindo da base, em um amistoso, ele quer mostrar serviço. Então, se de repente fosse um outro jogador, ia pedalar, ia levar para o fundo, tentar o cruzamento, ia tentar a jogada individual, trazer para dentro para tentar o chute, o Robson Júnior não. Ele simplesmente domina, coloca no chão e dá o toque atrás. O passe atrás, obviamente, aí teve muita ajuda do Roleiser, porque quando o Robson Júnior dá o passe para trás, a bola ia em direção ao Roleiser, e ele faz o corta-luz pro Diego Pituca chegar de trás, chapando no canto do goleiro, fazendo o terceiro gol do Santos. Então o detalhe desse terceiro gol do Santos é o seguinte: a calma e a tranquilidade do Robson Júnior para dar o passe atrás, para encontrar um companheiro melhor colocado, o Santos conseguir fazer o terceiro gol. Obviamente teve a participação do Roleiser, e aí eu até disse no jogo ontem que foram duas assistências, né? Uma do Robson Júnior e uma do Roleiser. No mesmo lance, na mesma jogada, né? Então, o Robson Júnior demonstrou uma maturidade, uma tranquilidade muito grande para fazer a jogada do terceiro gol do Santos. Enfim, como eu falei no início do vídeo, não dá para nós basearmos o que o Santos pode fazer dentro do Campeonato Brasileiro a partir desse jogo contra a Desportiva, mas é um jogo em que nós conseguimos ver algumas coisas diferentes no Santos, em que o Kleber Xavier já estava tentando implementar no time, mas não estava conseguindo por conta da maratona de jogos. E eu tenho a impressão de que o Santos conseguiu aproveitar muito bem essa pausa para o Mundial. A ver nos próximos jogos como o Santos vai desempenhar contra Flamengo, contra Palmeiras, enfim. Eu espero que essa pausa para o Mundial tenha servido para o Santos colocar o time de fato nos eixos, o Santos conseguir organizar o que estava desorganizado para aí sim continuar a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!